E hoje foi dia de convocação da seleção brasileira e Galvão Bueno, mesmo de férias, falou: nada de excepcional, nenhum grande absurdo. Eu diria que uma convocação autoral. Quem não gostou nada da convocação foi Casagrande, que detonou Neymar na seleção. As notícias não tinha nenhuma, nem imagem dele numa fisioterapia. Se ofereceu para um monte de time na Europa, ninguém quis. Tem uma placa, é proibido criticar o Neymar? E Kleber Machado viu com cautela a convocação. Acho que não é nem um cartão de visita, porque não tem nenhuma grande renovação. Ele até chamou atenção. PVC e Diniz também deram entrevistas. Bora ver tudo isso após a vinheta. E bora se inscrever no canal pra gente atingir 3 mil inscritos e continuar crescendo no YouTube. E hoje foi dia de convocação da seleção brasileira, a primeira de Fernando Diniz como técnico da seleção. Para quem estava esperando aí surpresa na convocação, não teve nenhuma. A surpresa ficou mesmo a convocação do Neymar, que tinha falado que ia pensar se ia voltar ou não para a seleção, mas acabou sendo convocado, então ele vai voltar. Ele já deu o aval dele aí para o Diniz chamar ele, né? E quem não gostou nada disso foi Casagrande, que falou hoje à tarde, e bora ver junto aí o que ele disse. Primeiro, vamos colocar com a coisa mais lógica. O Neymar não joga uma partida oficial desde fevereiro. Ele operou o tornozelo, ficou em recuperação, 4 meses, 5 meses. Não vou entrar no mérito da questão pessoal, mas durante esse tempo de recuperação, as notícias não tinha nenhuma, nem imagem dele numa fisioterapia. Dentro de uma academia, dentro com fisioterapeuta, ou correndo na praia. Não foram essas imagens que apareceram, nem essas notícias que saíram durante esses meses todos. Né? Aí, se ofereceu para um monte de time na Europa, ninguém quis. E o Xavi, treinador do Barcelona, argumentou o seguinte: eu não quero porque eu acho que ele não vai fazer bem para o ambiente que foi criado pelos jogadores. Então não é cara de grupo, certo? Não é cara de grupo. Eu tenho certeza que se o Ronaldo com os mesmos problemas, o Ronaldo com 35 anos, se algum time quisesse contratar o Ronaldo, se não quisesse, não seria por causa de influência negativa no grupo. O Ronaldo Fenômeno. Podia ser por outros motivos. Tá muito pesado, não tem mais a mesma velocidade, mas não por contaminar um grupo. Né? Essa é a primeira parte, mais palpável aí, que todo mundo sabe. Agora, vamos lá. O Diniz falou que o Neymar ele acha que o Neymar ainda tem uma história para escrever na seleção brasileira. E o Neymar falou que ele tem que sim, que eu quero escrever. Ok. Ele precisa saber escrever, precisa ter uma caneta na mão e precisa ter alguma coisa para ele escrever. Isso que o Neymar falou pro Diniz, ele falou 2 vezes pro Tite. 2 vezes. 22, né, em 17 e 21. 2 vezes. Não, professor, tô lá, eu quero ir pra Copa porque não sei o quê. 2 vezes. Em 18, foi aquele cai-cai danado que virou meme no mundo todo e as pessoas aqui no Brasil relevam, esquecem, faz questão de não falar. 2018. Pulam 18. Ninguém fala de 18, só falam que o Brasil perdeu pra Bélgica. E o comportamento do Neymar na Copa de 18? Ninguém fala. Qual é o problema de falar, de criticar o Neymar? Tem uma placa, é proibido criticar o Neymar? Algum lugar no céu? Os caras olham pro céu, opa, olha lá, é proibido falar do Neymar. Porque aqui no Brasil, começaram novamente a passação de pano pro Neymar. O cara foi para a Arábia Saudita. O cara só se machuca. 2 Copas não jogou nada. A primeira só foi um cai-cai. Debocha de todo mundo. Cometeu crime ambiental. Cara, para não convocar um cara que está envolvido, supostamente, em crimes de apostas, convocou um que supostamente está sendo investigado por agredir uma mulher, e crime ambiental, não conta também? Tá aí o que o Casagrande falou. Se você concorda com ele ou não, deixa aqui nos comentários, quero saber sua opinião. O fato é que o Neymar ainda continua sendo o craque do futebol brasileiro. Vinícius Júnior fez 2 grandes temporadas aí. O Neymar acabou ficando bem abaixo essas últimas 2 temporadas, mas acredito que ainda tenha que ir para a seleção, né? E agora a gente vai ver o que o Kleber Machado falou
sobre a convocação do Fernando Diniz. Bora ver. Primeira convocação do Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira. Acho que não é nem um cartão de visita, porque não tem nenhuma grande renovação. Ele até chamou a atenção que a seleção tem 3 anos a menos de média de idade da seleção que disputou a Copa de 2022, mas não teria muito cabimento chegar mudando. Acho até que não tem também tanta opção para mudar demais. O Bento no gol, acho que é oportunidade para um goleiro de uma nova geração. O Wanderson na lateral direita, o Caio Henrique e o Renan Lodge na esquerda, são posições que nós precisamos mesmo de novos nomes. Não tenho dúvida de que o André tinha de ser convocado, de que o Rafael Veiga tinha de ser convocado. Quero ver como ele vai montar o ataque. Não acho que vá. Eu tentaria com o Rodrigo, Neymar e o Vinícius Júnior, mas não acho que vá. E nem acho que essa primeira convocação, os primeiros 2 jogos nas eliminatórias vão ser assim, a marca Diniz. Está muita gente falando disso. Você vai conseguir botar o seu jeito de jogar? Deve ter calma. Eu acho que ele tem um jeito de jogar, mas ele não vai forçar ninguém. Quero ver se ele está escolhendo os jogadores pensando num jeito, ou se ele está pensando nos jogadores e vai achar um jeito da seleção jogar. Boa sorte ao Diniz, ele merece e a seleção brasileira precisa. PVC foi outro que detonou a convocação de Neymar. Ele falou que o craque já desistiu da carreira por ir para a Arábia Saudita e que a gente, como seleção brasileira, deveria desistir dele também na seleção. Bora ver tudo que ele falou. Se o Neymar desistiu, por que eu tenho que convocar? Por que eu não posso desistir? O Neymar desistiu, eu desisto junto com ele. Mas a Arábia Saudita vai ter uma liga de primeiro nível. É possível que venha a ter. E nesse dia, convoca. Mas por enquanto não tem. Então, por enquanto, eu sou muito pelo que está no conceito ali que eu escrevi. Muito o conceito. Para o Neymar, inclusive, fez muito mal não ter tido a chance de conviver com o Ronaldinho, com o Adriano e com o Kaká no mais alto nível. O Kaká nunca desistiu. O Kaká teve uma questão física acabou não convocando importante. Ele, e o Ganso. O Ronaldinho desistiu e o Adriano desistiu. E 13 anos depois, incrivelmente, a novidade da lista pode ser a presença de Neymar e Ganso, como foi em 2010, na saída de uma Copa do Mundo, que Ronaldinho e Adriano não jogaram porque desistiram. E depois desistiram mais. O Ronaldinho até voltou, até jogou amistoso contra o Chile, lá no Mineirão com o Filipão em 2013. Mas se desistiu, não joga. É claro, eu acho que é importante para as próximas gerações entenderem algumas palavras que precisam ser aplicadas a estas pessoas. Ronaldinho foi demitido do Barcelona pelo Guardiola. O Guardiola falou assim, não, vou começar um trabalho sério? Então tá, tira o Ronaldinho. O Adriano era amado pelos torcedores da Internacional. Ele não quis. E agora acontece parecido com o Neymar. Não conseguiu, nos últimos anos, jogar no nível que ele poderia. E o Paris Saint-Germain, como a gente já disse aqui no começo da semana, entendeu que o custo-benefício do Neymar não compensa. Se o custo-benefício não compensa para o Paris Saint-Germain, por que precisa compensar para a seleção brasileira? Tá aí, o PVC foi bem radical na opinião dele, mas deixa aqui se você concorda também com ele ou não. Assim como Casagrande, o PVC foi na mesma linha que ele. Galvão, mesmo de férias, falou sobre a convocação do Fernando Diniz. Bem, amigos, dia de convocação de seleção brasileira, primeira convocação do Fernando Diniz, me pegou aqui de férias em Jericoacoara, no Ceará, que espetáculo. Mas eu estou aqui com a convocação. Olha, a princípio, nada de excepcional, nenhum grande absurdo. Eu diria que uma convocação autoral. Como o futebol dele é autoral. Vamos lá para os goleiros. Alisson, Bento do Atlético, o Ederson do Manchester City tirou o Everton, que está há tanto tempo na seleção. Os laterais, ele foi para gente nova, como o Wanderson, o Caio Henrique, o Renan Lodge, que já jogou com ele. Mas o Danilo pela direita, o Danilo já desde antes da Copa não joga mais de lateral direito. Ele é zagueiro de área no time da Juventus. Mas sempre foi um belo jogador. E Banhes, Arábia Saudita, hein? Ele e o Neymar da Arábia Saudita. Gabriel Magalhães, Marquinhos e o Nino do Fluminense, que era esperado, todo mundo esperava. Meio campista, vamos lá. André do Fluminense, correto. Bruno Guimarães, gosto muito. Casimiro.
tem que jogar sempre. Joelinton talvez seja uma surpresa do Newcastle e o Rafael Veiga do Palmeiras, justo, jogando um belíssimo futebol. Os atacantes, nenhuma novidade, talvez apenas o retorno do Matheus Cunha do Wolverhampton, que sempre foi um grande jogador, foi muito bem na conquista do Ouro Olímpico, porque, ó, Antony, Martinelli, Matheus Cunha, Neymar, Richarlison, Rodrigo e Vini Júnior. Boa sorte, Diniz. Bora lá. Eu também deixei para vocês o que o Fernando Diniz falou sobre a convocação do Neymar, né, em uma pergunta do Eric Faria na coletiva dada hoje à tarde pela CBF TV. De fato, o Neymar externou todas essas coisas que você disse, tanto do desejo da gente trabalhar junto, quanto lá no início uma vontade de repensar a participação dele na seleção. Eu conversei com ele recentemente e ele se mostrou muito disposto, extremamente feliz pela oportunidade da gente construir uma história aqui na seleção. Eu, em relação a ele, vocês já sabem o que eu penso, mas vou repetir. É um jogador que é muito difícil aparecer outro, é um talento muito raro do futebol mundial e acredito que ele merece, até o final da sua carreira, pelo imenso talento que ele tem, escrever o capítulo mais bonito dessa história, que eu acho que para mim ainda não foi escrito. Em relação ao Neymar, a gente teve uma conversa, obviamente que a competitividade da Europa é uma e a Arábia Saudita pode ser outra, a gente não sabe o que vai ser do Campeonato da Arábia, mas o mais importante para o Neymar, e na minha conversa com ele isso teve muito presente, é que ele está com muita vontade de escrever essas páginas bonitas que faltam da história dele como jogador. E a vontade dele, vai ser capaz de superar qualquer obstáculo que tiver, eventualmente, se tiver, uma diferença competitiva que tenha no mundo árabe com o mundo europeu. Ele querendo e estando animado, ele é um jogador que vai conseguir brilhar muito e nos ajudar muito nesse ciclo. E é isso, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, não esqueça de comentar aqui embaixo, é importante para o engajamento. E até o próximo vídeo. Valeu!